Bem-vindos ao desafio 3! E aqui você chega na metade do seu trabalho, porque você já definiu ali parte, sua estrutura básica, que é parte da sua introdução. Você já escreveu o referencial teórico que, pelo menos na minha visão, é a parte mais complicadinha aí, que requer uma maior atenção, tem toda aquela parte de leitura, de fichamento e tudo mais. E aqui você chegou na metade do seu trabalho. Essa parte aqui de metodologia, ela marca exatamente o meio. E aí, assim como o referencial teórico, essa metodologia, ela também pode receber alguns nomes diferentes dependendo da sua instituição. Pode ser metodologia, pode ser materiais, métodos, pode ser procedimentos metodológicos, mas é tudo a mesma coisa. É uma etapa que você vai ter que desenvolver as mesmas informações, todas elas. E aí, como sempre, antes da gente iniciar, vamos entender o conceito de metodologia, porque isso é uma coisa que eu prezo muito. Cara, como que você vai fazer uma coisa se você não entende nem o que aquilo é? Fica difícil. Então, analisar esse conceito, analisar o que é essa etapa, ajuda muito a gente ter uma maior claridade em relação ao que a gente está fazendo. Então, vamos lá, o que é metodologia? Se você pesquisar metodologia no Google, não é uma palavra só relacionada a TCC, é uma palavra para a vida. Por quê? Porque a gente pode ter metodologia para fazer qualquer coisa na vida. E aí, metodologia significa caminho em direção a um fim. É esse o significado. Caminho em direção a um fim. Cara, o que isso significa? Isso significa, se a gente for usar outras palavras, o passo a passo, caminho, que você está seguindo, passo a passo que você está seguindo em direção aos objetivos que você tem. Ou seja, o fim. Você quer chegar a algum lugar, você quer realizar alguma coisa. Só que para você alcançar isso que você quer, você vai desenvolver uma metodologia, um passo a passo. Isso que eu estou ensinando aqui para vocês no desafio é uma metodologia, é a minha metodologia de escrever um trabalho em 30 dias ou em até menos tempo. Então, é o passo a passo que eu uso para estar escrevendo esses trabalhos. Então, o que eu estou ensinando para vocês é uma metodologia. É um passo a passo para se chegar a um fim, para se chegar aos seus objetivos. E aí, essa etapa é exatamente isso. Qual é o passo a passo que você vai ter que realizar? O que você vai ter que fazer? Como que você vai fazer para você alcançar os objetivos propostos pela sua pesquisa e conseguir responder o teu problema de pesquisa? Então, essa etapa você precisa mostrar o que você vai fazer, como você vai fazer. Isso envolve você falar os procedimentos, as técnicas que você vai utilizar em cada um desses passos, o método que você vai utilizar para alcançar esse objetivo, os instrumentos que você vai utilizar para estar realizando, para estar alcançando seus objetivos. Então, tudo isso vai acabar tornando a sua pesquisa científica. Por quê? Porque quando você tem um passo a passo, que você explica esse passo a passo para o outro, olha, para você alcançar X objetivo, para você realizar isso, você precisa seguir esse passo a passo aqui, você precisa fazer desse jeito. Isso torna a tua pesquisa científica. Por quê? Porque o outro vai poder pegar aquele passo e aplicar por ele mesmo para tentar obter os mesmos resultados ou para verificar se na pesquisa dele ali pode ter alguns resultados diferentes, mas ele aplicou o mesmo método. Então, isso vai tornar a sua pesquisa científica, tá bom? Essa etapa ela é muito importante, porque é o que vai diferenciar você apenas ler e escrever sobre o seu tema em um trabalho qualquer, tipo os outros trabalhos que a gente faz durante a graduação, que é mais leitura e escrita sobre aquilo. Então, é essa etapa que vai diferenciar essa escrita desses outros trabalhos de um TCC. A parte do método, qual é o passo a passo que você vai seguir para alcançar isso? Como que você vai provar, como que você vai alcançar esses resultados? Se outra pessoa aplicar, será que ela encontra os mesmos resultados? Ou será que, na perspectiva que ela está pesquisando, aplicando esse passo a passo, ela pode encontrar coisas diferentes? Bruna, não estou entendendo muito bem o que você está falando. Então, eu vou pegar um exemplo.
Eu encontrei 2 trabalhos há uns tempos atrás, porque assim, eu busco muito trabalhos para ter algumas ideias, para verificar o que as pessoas estão fazendo, como que estão fazendo, para analisar o que eu posso melhorar ou quais técnicas eu posso passar para vocês. E aí eu observei que sobre o smartphone em si, existem muitas pesquisas. E, por exemplo, sabe aquela coisa que eu ensinei para vocês na estrutura base, de mudar a perspectiva? É exatamente isso. Eu encontrei um trabalho que pesquisava a dependência do smartphone por graduandos de administração. E aí tinha outra que pesquisava a dependência a dependência no smartphone de graduandos. Agora eu nem lembro o curso, mas era outro curso. Eram 2 cursos diferentes. As pessoas, às vezes, não sei, conheciam um trabalho uma da outra, enfim, mas fizeram pesquisas diferentes. Isso é super válido, mudar a perspectiva da pesquisa. Elas aplicaram o mesmo método, o mesmo passo a passo, só que com públicos diferentes. E acabando que elas encontraram resultados parecidos. As mesmas questões que influenciavam os alunos de administração influenciavam os alunos da outra área que eu não me recordo. Então, por exemplo, é isso que pode acontecer. As pesquisas, elas estão aí para isso. Então, o que você está pesquisando? Se eu quiser pesquisar igual, só que numa outra perspectiva, eu consigo. Por quê? Porque você me mostrou o passo a passo que você realizou. Então, eu posso estar aplicando ele também para verificar se isso também vai acontecer com o meu público ou se isso vai acontecer também na perspectiva que eu estou pesquisando. E ciência é isso. São essas ideias e possibilidades e perguntas que vão surgindo e que a gente precisa responder. Mas aí vamos continuar. Vamos supor que você vire para mim e fale assim, mas Bruna, não tem esse capítulo no meu trabalho. Porque pode ser que o seu trabalho seja introdução, aí tem ali, você vai desenvolver 3 capítulos referentes ao referencial teórico, aí você desenvolve mais um capítulo referente ao resultado de discussão e a conclusão. E aí você fica, e a metodologia? Eu não tenho isso no meu trabalho. Não é que você não tem, mas é que algumas instituições, elas não têm a necessidade de ter um capítulo apenas para metodologia. Só que aí, essa metodologia, ela vem na introdução. Posteriormente, quando a gente for falar do desafio da introdução, do desafio 5, se eu não me engano, você vai ver que a introdução ela tem alguns elementos necessários, essenciais, e um deles é a breve metodologia. Quando você não tem o capítulo de metodologia, você explica a metodologia que você utilizou na sua introdução, tá bom? Então, não é que você não tenha que fazer essa etapa, você precisa fazer essa etapa. Só que isso vai ser explicado na sua introdução e não em um capítulo à parte, tá bom? E por que você tem que ter essa parte na sua pesquisa, independente de não ter um capítulo? Por que ela vai para a introdução, por exemplo? Porque você precisa comprovar a sua pesquisa. Você precisa mostrar que ela é científica, que realmente você está fazendo um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que é acadêmico científico, tá bom? E aí vamos continuar. O que precisa então conter na minha metodologia? O que eu preciso explicar para as pessoas, para que elas possam entender o passo a passo que eu estou seguindo? São 4 coisas essenciais que não podem faltar. Tipo de pesquisa. Então, qual é o tipo de pesquisa que você vai realizar para estar desenvolvendo os objetivos e respondendo o problema? Quais são os participantes que você precisa investigar? E aí, gente, participantes, se engana quem acha que pesquisa bibliográfica não tem participantes. Mas já eu explico isso. Instrumento de pesquisa. Quais instrumentos você vai utilizar para fazer, para coletar os seus dados, para alcançar ali os seus resultados? Quarto, como que vai ser a análise desses dados? Como que você vai analisar eles para poder escrever a sua etapa de resultado e discussão? Então, essas 4 informações, elas não podem faltar na tua metodologia. E aí, vamos ao que é cada uma delas. Primeiro, tipo de pesquisa. Tipo de pesquisa, existem 4 classificações essenciais.
Você precisa classificar a sua pesquisa quanto à natureza, quanto à abordagem, quanto aos procedimentos e quanto aos objetivos. Então, aqui, pesquisa básica ou aplicada é a natureza. A pesquisa que você vai realizar para você alcançar os seus objetivos, ela precisa ser básica ou aplicada? Em relação à abordagem, para você alcançar os seus resultados, para você desenvolver ali seus resultados e discussão, você precisa utilizar uma abordagem qualitativa ou quantitativa? Ou uma abordagem mista, né, multimetodológica, e você vai utilizar aí a pesquisa quanti-quali. Terceiro, quanto aos objetivos, você vai desenvolver uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Qual desses 3 tipos de pesquisa você precisa desenvolver para conseguir alcançar os seus objetivos? E por fim, qual é o procedimento metodológico? Ou seja, qual é o método de pesquisa que você vai fazer, que você vai utilizar? Você vai fazer uma revisão bibliográfica, também conhecida como pesquisa bibliográfica ou como revisão narrativa? Ou você vai fazer uma pesquisação? Ou é um estudo de caso? Ou é uma pesquisa com entrevista? Ou é uma pesquisa de survey, ou seja, uma pesquisa com questionário? Ou é uma pesquisa experimental? Ou é uma pesquisa documental? Ou é uma pesquisa ex post facto? Bruna, mas eu não sei o que é cada uma dessas. E aí eu vou deixar alguns livros de metodologia aqui embaixo para você estar lendo. O que é básico, aplicado e definir qual que vai ser a sua. O que é quantitativo, qualitativo, abordagem mista para definir qual que é a sua. Então, vou deixar vários livros aqui de metodologia que com certeza irão ajudar vocês, tá? E aí outra sugestão que eu dou até mesmo para você fazer essa definição é você escrever o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Já já eu explico essa sugestão melhor. Vamos terminar aqui essas etapas. Então, definir o tipo de pesquisa quanto a essas 4 classificações: a natureza, a abordagem, aos objetivos e ao procedimento metodológico. Participantes, população ou amostra. Bruna, o que é isso? Se você vai fazer uma pesquisa de campo, quem são os participantes dessa pesquisa? Qual que é o público? Crianças, adultos, qual faixa etária, quais características, quais foram os critérios de inclusão, quais foram os critérios de exclusão? Ou seja, o que você fez para... só vai participar da minha pesquisa quem for assim, 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 assado. Trabalhar com, por exemplo... quem for mulher, que trabalhar com empreendimento e que tiver um empreendimento há mais de 5 anos. Então, são critérios. Só vai participar dessa pesquisa quem tiver essa característica e que for morador de, sei lá, Marataízes, São Paulo, enfim, aí você define. Vai depender dessa pesquisa. Então, você tem que falar quem são esses participantes. No caso de pesquisa bibliográfica, os participantes são os artigos. Então, quais artigos vão participar do seu trabalho? Quais documentos? Serão selecionados artigos que foram publicados na íntegra ou foram publicados parcial. Artigos que foram publicados somente em inglês ou então artigos que foram publicados em português no período de 2015 a 2020. Então, você mostra as características dos artigos que você vai utilizar no seu trabalho. Você fala um pouquinho sobre eles. E aí você pode falar, serão utilizados também livros de autores clássicos da área. Aí você pode citar 1 ou 2, como fulano e beltrano. Serão utilizados documentos dos sites de tribunais regionais, as jurisprudências assim, assim, assado. Então, explica. Por quê? Porque se você está fazendo uma pesquisa bibliográfica, o participante da sua pesquisa serão esses trabalhos que você vai utilizar, tá bom? Correto? Instrumentos. Instrumentos, se você vai fazer uma pesquisa de campo, você vai fazer um questionário. Como que é esse questionário? Quantas perguntas terão? Que informações você vai levantar com esse questionário? Vou fazer entrevista. Tá, você vai fazer uma entrevista e aí vai ter roteiro? Não vai ter roteiro?
Vai ser uma entrevista estruturada, não estruturada? Você vai utilizar gravador para gravar as entrevistas? Tu vai fazer a transcrição? Como que você vai fazer a transcrição dessa entrevista? Você vai utilizar algum site? Você vai contratar alguém para fazer a transcrição? Você mesmo vai fazer? E análise de dados. Então, o que você vai fazer para analisar? Vou organizar eles no Excel e transformar em gráficos. Ótimo, beleza. Vou usar um método específico. Vou utilizar análise estatística ou vou utilizar análise de conteúdo. Então, você precisa estar trazendo essas coisas. Bruna, tô com dificuldade, não vou saber definir essas questões. E aí entra a minha sugestão. Primeira coisa, olha para a sua estrutura base e anota o que vai ser preciso para você realizar, né, e alcançar aí para desenvolver os seus objetivos. Então, pega cada um deles. Para desenvolver esse objetivo, eu preciso fazer uma pesquisa bibliográfica, buscar os artigos tais, fazer assim, assim, assado. Para desenvolver esse objetivo, eu vou precisar aplicar um questionário, assim, assim, assado e tal, tal, tal. Então, vai anotando, anota. Por quê? Porque depois que você anotar, você vai conseguir definir o seu tipo de pesquisa. Que aí você vai olhar para aquilo que você anotou e vai falar assim, cara, olha, eu preciso usar o procedimento de pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque eu vou precisar ler isso daqui para desenvolver esse objetivo. Eu vou precisar aplicar o questionário, então é uma pesquisa de campo. Uma pesquisa com survey. Então, peraí, deixa eu pegar o livro aqui do Gil, ou deixa eu pegar o livro aqui do fulano para ver o que é uma pesquisa de campo e o que é uma pesquisa de survey e verificar em qual a minha se encaixa. Então, você anotando o que você precisa desenvolver em cada objetivo, você vai conseguir ter uma noção melhor de qual será o seu tipo de pesquisa. E aí as outras informações, elas vão vir naturalmente. Por quê? Porque você já escreveu que vai precisar aplicar questionário, que vai precisar pesquisar nas bases de dados, que vai precisar buscar artigo, que vai precisar fazer pesquisa bibliográfica. E aí você vai pegar essas informações que você anotou, analisando seus objetivos, você vai pegar essas definições que você colocou, que será, né, o seu tipo de pesquisa, e vai escrever utilizando o bônus, que é o esqueleto da metodologia, para você não se perder, para você saber como estruturar o seu texto, como apresentar essas informações. Então lá já tem bonitinho o texto da metodologia. Você só precisa substituir com as suas informações, com as informações referentes ao seu trabalho. E aí vai ser mais fácil. Por quê? Porque você já vai ter feito a análise da sua estrutura base para estar definindo essas questões. Então, você vai pegar aquelas anotações que você fez para alcançar em cada artigo e vai estar colocando lá nos locais indicados na estrutura do texto e depois vai estar pegando o tipo de pesquisa que você definiu que seria o ideal para alcançar os seus objetivos e também vai estar colocando lá na estrutura do texto da metodologia, no esqueleto do texto. E alguns lembretes. Tenha uma metodologia alinhada aos seus objetivos e seu problema de pesquisa. Então, é tudo sobre como alcançar o seu objetivo, como conseguir desenvolver ele e responder ao teu problema. Segundo, informar o que de fato foi realizado. Então, não coloca, por exemplo, que você vai realizar um questionário no papel, você vai enviar ali os questionários para as pessoas responderem, se na verdade você vai fazer o questionário no Google Forms. Então, diga o que realmente foi realizado, o que realmente será realizado. Terceiro, sempre traga autores defendendo o método que você vai utilizar. Então, por exemplo, se lá na metodologia você colocou a pesquisa se classifica como uma pesquisa básica de caráter exploratório, você tem que falar, segundo Gil, a pesquisa exploratória é isso, isso e isso. Então, sempre cite um autor para defender, para dar base àquele método ou aquele tipo de pesquisa que você optou por fazer, que seria o ideal para a sua estrutura base.
E aí, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, tu pode estar me contando aqui nos comentários. Inclusive, se você quiser também, você pode colocar aqui nos comentários os teus objetivos, a tua estrutura base completa. Tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, que eu posso estar te ajudando aí a analisar essa estrutura base e te ajudar talvez com a definição do seu tipo de pesquisa. Então, se você estiver sentindo alguma dificuldade, manda aqui para mim nos comentários que eu tento te dar algumas sugestões. Ah, você pode fazer uma pesquisa exploratória, uma pesquisa com surf, uma pesquisa assim assado, o seu tipo de pesquisa vai ser esse, tá certo? Será um prazer te ajudar e me conta o que você tá achando desse desafio e como que você tá dando prosseguimento a cada uma dessas fases. Não esquece de me atualizar. E até a próxima!